Alice, boa noite. Edmilson, Paulette, boa noite. Muita paz para todos nós no dia de hoje. Muito obrigado, Alice. Vou ajeitar aqui o meu celular. É feito diretamente do celular. Vamos então começar a nossa reflexão do livro Entre a Terra e o Céu. Gratíssimo pela presença de vocês, pela oportunidade que vocês me dão de manter-me nesse estudo focado nas magníficas informações que nós obtemos pela literatura de André Luiz. Ele está centenas e centenas de milhares de anos na frente de muitos daqueles que acham que conhecem o Espiritismo. Ele nos traz tantas revelações maravilhosas em vários campos do conhecimento. Vocês lembram nesse capítulo que nós vamos estudar, que é o 34º, no 33º, foi aquele quadro terrível do enfermeiro Mário, diante do Júlio falecendo lá com a difteria, ele com vontade de matar, muito embora ele dê os remédios normais. Lazarino, boa noite. E ele teve que presenciar uma prece maravilhosa, uma prece sentida demais do Amaro, entregando o seu filho Júlio aos braços de Jesus, na metáfora da prece. Muito emocionante aquele momento. E ficou realmente bastante, como assim, eu fiquei bastante emotivo com a prece do Amaro, com o filho no colo. E, embora a esposa dele já estava sob medicamento, já estava, né, sob efeito de que ela pudesse se acalmar um pouco mais, né? E ele entrega o Júlio para Jesus na sua oração. E claro que o Mário Silva se sentiu um lixo naquele momento. Se sentiu o pior dos seres humanos. Viu a criança nas condições desencarnando, ele saiu dali correndo, se considerando até um assassino. E aí, nós terminamos o capítulo, vamos entrar agora no 34º. Amaro e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do filho, quando o grupo, né, André Luiz, Hilário, Clarencio, retornaram para o lar da bênção, onde estava exatamente internado o Júlio antes da reencarnação. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado, tranquilo, como nunca o vira então. Então ele sofreu a primeira desencarnação no afogamento, com 8 anos, a sua segunda desencarnação na mesma família, com aproximadamente quase 1 ano. Mas só que tem que agora o perispírito de Júlio muito modificado. Pelo menos o aspecto que ele mostrava-se mais aliviado, mais tranquilo, que o André Luiz ficou exatamente bastante abismado diante daquela situação nova. Enquanto as nossas irmãs permutavam com respeito ao futuro, diz o André Luiz, eu perguntei ao Clarencio acerca da serenidade que felicitava agora o Júlio. Por que ele agora está com um semblante tão bom? Se antes da reencarnação, essa última agora, ele estava num desespero enorme, com aquela glote destroçada. Clarencio informou o seguinte: Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. Esse renascimento, agora esse último, malogrado, não teve para ele tão somente a significação expiatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como um recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. Então, o corpo serviu para um período de quase 1 ano de idade como um algodão,
como uma esponja que acabou exatamente atraindo para si, eliminando a própria ferida da glote. E ele desencarnou de difteria, como se estivesse afogado, porque a difteria a pessoa fica asfixiada, perde o ar e acabou falecendo, que foi o caso dele. A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando de certos males nela adquiridos. Isso quer dizer, ou seja, se ele adquiriu toda a matriz para essa glote, essa região da garganta dele, está ferida primeiro pelo veneno, segundo pelo afogamento, quando ele se afogou, suicidou-se afogado no Rio Paraguai. Reencarna, morre afogado com quase 9 anos de idade. Sofre ainda com as marcas do envenenamento na Guerra do Paraguai e agora reencarna com um período curto, de no máximo 12 meses, e desencarna também sufocado, asfixiado, porque essa doença Krupp, ela leva exatamente a esse processo de sufocação. Ele morreu nessas condições, mas essa carne acabou realmente atraindo para ela, ou seja, sugando como uma verdadeira esponja essas energias deletérias do crime cometido contra ele mesmo na Guerra do Paraguai. Então ele chegou agora, nessa segunda desencarnação, né, na mesma família, nesse mesmo momento, chegou limpo agora, chegou tranquilo, por isso que está aliviado. E o André Luiz achou aquilo muito interessante e perguntou para o Clarencio, e o Clarencio explicou. Isso quer dizer que Júlio, doravante, poderá exteriorizar-se num corpo sadio, normal, conquistando o merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Fantástica essa informação. Então, o Júlio, a partir dessa segunda desencarnação, se reequilibrou totalmente. Os seus parentes que ficaram, como a própria Zulmira, o próprio Amaro, sofreram muito. O outro, Mário, inclusive, está se condenando, como tivesse desejo de matá-lo, mas ele em si, em essência, perispiritualmente falando, sadio agora. Conseguiu, em 2 encarnações, resolver uma questão grave desde a Guerra do Paraguai. E o interessante, foram 2 reencarnações rápidas, 2 reencarnações num período muito curto, na mesma família. Com certeza ele foi aspiados aí, um agraciado da lei divina. Agraciado, que eu digo assim, a toda a misericórdia divina a favor dele. Voltará assim em tão pouco tempo? Perguntou André Luiz. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Não tem outro caminho senão a reencarnação. Exatamente a partir da reencarnação, nós que estamos aqui, aproveitarmos para que, mergulhados na carne como nós estamos, é que nós temos toda oportunidade para o nosso crescimento intelectual e moral. Aqui, no corpo físico, nós temos toda a oportunidade de crescer muito, muito, dar um salto de qualidade muito grande em nossa jornada evolutiva, aproveitando esse momento reencarnatório. Nós reencarnamos numa família previamente estabelecida pelos códigos da providência divina. As pessoas que estão ao nosso redor, amigos, parentes, etc., fazem parte desse currículo do qual eu necessito para o meu crescimento. O convite é o desenvolvimento permanente das energias amorosas que temos em nossa essência, para que a partir da autoamorosidade, do autorrespeito, da autovalorização, da autoaceitação, trazer para sempre para nós aqui, né, do autoacolhimento amoroso, nós podemos realmente superar todas as dificuldades externas e, como eu disse, dar um salto muito grande de qualidade em nossa vida moral e intelectual na atual encarnação. Aproveitar essa escola, essa aula que nós estamos tendo na escola da vida. É uma grande aula. Já fomos reprovados em outras aulas, mas nessa nós podemos ser aprovados até
com lauréis, se nós aproveitarmos, sem rebeldia, sem exacerbado egoísmo e orgulho, e vaidade e prepotência, sempre humildando o nosso orgulho, amansando a nossa rebeldia, nos colocando permanentemente em estado de aprendizes da vida e nos sentindo como filhos de Deus. Todos nós somos criatura de Deus. Sentir o princípio filial de filiação divina em nosso coração. Sentir que nós não estamos isolados no universo. Sentir que a providência divina, ela age a nosso favor. A própria dor age a nosso favor. Como eu disse, a reencarnação nunca será um mecanismo de punição. O Júlio não foi punido. Por escolha dele, suicidou-se. Por escolha dele, acabou realmente pelos descaminhos, em um desespero, buscar pelo autocídio uma solução, e acabou não sendo solucionado, porque, pelo que foi constado na própria obra aqui, ele passou um longo tempo nas trevas, nas chamadas regiões, expurgando muito sofrimento, até que ele foi recolhido, reencarnou. Na reencarnação, desencarnou criança, afogado, foi recolhido no lar da bênção, passou todo aquele sofrimento da glote dilacerada, reencarna agora mais uma vez, num período curto, e evidentemente aí ele está resgatando. Mas não podemos deixar de lembrar que ele passou um longo tempo em processo de sofrimento nas regiões umbralinas, até a reencarnação, desencarnação com 9 anos aproximadamente, voltou para o mundo espiritual sofrendo, recolhido nas instituições de acolhimento de crianças, reencarna novamente, agora já limpo, agora ele está limpo. O importante é ele reencarnar novamente para que ele possa ter novas oportunidades, certamente ligada aos mesmos personagens que levaram ele ao suicídio na Guerra do Paraguai, para que ele possa realmente crescer, aprender, humildar o orgulho, amansar a rebeldia, como aprendiz da vida, sentir-se filho de Deus e se sentir na imortalidade todo um potencial de crescer muito numa encarnação. Repito, nenhuma reencarnação é punitiva. Nele não houve punição, houve oportunidades que a vida deu para que ele pudesse resgatar. Dolorido muito, ele afogou-se, morreu sofrendo aquelas angústias da sufocação de um afogamento em praia do Rio de Janeiro. Depois ele morreu com a croup, ele morreu exatamente com a difteria grave, crônica, não foi inapelável, foi um sofrimento terrível também para ele, para a família, mas isso limpou, né? A reencarnação ajuda também no processo da nossa limpeza desse tecido sutil do perispírito. E é importantíssima a reencarnação, portanto, como um remédio para as nossas doenças e não como um mecanismo de punição. Não existe punições em qualquer processo reencarnatório. Sempre são oportunidades que teremos em qualquer tipo de experiência que teremos em cada encarnação, na pobreza, da riqueza, em qualquer situação, nós estamos tendo oportunidade de aprender em cada reencarnação. Aproveitar a reencarnação como oportunidade de aprendizado, de reaprendizado para o nosso soerguimento, com as expiações e com as provas, do qual ainda seres imperfeitos de terceira categoria, no mundo de expiação e prova, o mal ainda predomina. Então, é ir aos poucos fazer com que mais tarde o bem em nós possa predominar. Além disso, precisa conviver com o Amaro, que é o Armando antigo, que o traiu, quando ele já tinha traído. Lembre-se que ele traiu, que hoje é o Mário Silva, ele traiu ele, né? Então aí é uma traição em cima do outro, né? Então tanto o Amaro, que foi o antigo Armando, casado atualmente com a Zumira, que foi ali na Flores, e o próprio Mário, que foi o antigo Esteves também, que foi o traído, né? De maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Essas anotações, ponderei, lançam uma nova claridade em nossos estudos da vida. Compreendemos assim que as moléstias complicadas de longas guardam exatamente funções específicas. Ele está dizendo que as doenças complexas, no caso uma difteria na época, uma tuberculose, uma AIDS, um câncer, ou problemas também de ordem mental, acabam tendo funções específicas nessa drenagem das energias deletérias que nós trazemos no perispírito. E o corpo, ele recebe como uma verdadeira espuma, né? Absorve essas energias deletérias, portanto, ao absorver, esse corpo vai adoecer, mas vai ajudar muito a limpar o perispírito. Por isso é importantíssima a reencarnação.
Os aleixões, pessoas que nascem com as chamadas limitações psicomotoras, ele chama aqui de aleijões de nascença. A questão, ele usou o termo que não se usa mais hoje, o mongolismo, né, o síndrome de Down, as paralisias. E o Clarence foi confirmando a importância dessas doenças em seres que nascem nessas condições, com problemas mentais, com as questões também de não poder se movimentar por limitações na psicomotricidade, etc. Tudo isso tem sua lógica, tem a sua razão de ser. Nunca, nunca, nunca punitivo. Porque tirar a cabeça que nasceu tadinha, coitadinha dela, a vítima da vida. Ninguém é vítima da vida. Não existe vítima da vida. Não existe. Vamos parar com esse negócio de vitimização. Ninguém é vítima. Deus não vitimiza ninguém. Deus nos criou para a pura e eterna felicidade. Nós é que somos construtores, ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós não somos herdeiros de um suposto processo punitivo da vida. Não existe punição da vida. Nós somos herdeiros de nós mesmos o tempo todo em nossa evolução. Sim, confirmou Clarence. Por vezes, é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Acrescentou, o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. O tempo que eu levei nos caminhos, nas furnas do mal, dessa culpa deliberada, é o tempo em que eu vou viver e chamado inferno interno para restaurar os equívocos, as escolhas erradas que eu cometi. Isso é inevitável. Então, dentro dessa... E quando se fala resgate, reparação, não é punição. A pessoa pode até se autopunir, mas a autopunição não vai corrigir nada. É pelo alto amor que não vamos nos corrigir. Não adianta a autopunição, porque se Deus não pune, por que eu tenho que me punir? Se o meu Criador não me pune, mas eu tenho que me punir, eu tenho que caprichar meu sofrimento para me punir, isso não resolve. A única forma de eu resolver essas questões de pendências e equívocos do passado é pelo amor. É me auto-amando. É aceitando que eu errei, me propondo a reparar amorosamente e continuar e prosseguir a minha evolução sem essa ideia de que eu tenho que me punir. Não, até porque, repito, a autopunição não vai nos libertar do erro. Pelo contrário, pode até aprofundar as questões conscienciais. Em muitas fases de nossa evolução, nós somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade íntima. Assim, como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente, a depuração exige esforço, sacrifício e paciência. A depuração do nosso perispírito, a nossa autoiluminação, não será sem esforço, sem sacrifício, sem paciência, sem trabalho e sem esperança, não do verbo esperar que tudo vai cair do céu, do verbo esperançar. É você acreditar realmente em você e ir atrás dos seus ideais. Isso chama-se esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Não tem nada a ver com esperar. É você ir atrás dos seus ideais, lutar e vencer os obstáculos para chegar aos seus ideais. Isso é esperança. Contemplando a imensidão, Clarence o considerou ainda. Quando o nosso espírito apreende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças. Repito aí, não no sentido de esperar, no sentido de você ir atrás dos seus ideais, vencendo sem desânimo para conseguir alcançar os seus ideais. Isso chama-se esperança, do verbo esperançar, porque esperança não vem do verbo esperar. Porque as pessoas que acham que alimentam a esperança, ficar esperando, não vai resolver. Esperando, do verbo esperar, é esperar condução, esperar o tato, esperar esses, né, urbe, tudo bem. Isso é outra coisa. Agora, esperança nesse sentido, sublime esperança, é você, do verbo esperançar, é você ir atrás dos seus ideais. Saber que você vai conquistar os seus ideais sem desanimar para essa conquista. Isso chama esperança. Você não desanima. Sonha com o acesso às esferas divinas. Suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguarda distante. Então, nós sonharmos em estarmos em colônias como o nosso lar, ou até além nosso lar, naturalmente, em nossa escala e jornada evolutiva, vamos chegar lá. E esse nosso sonho, nós suspiramos pelo reencontro com
verdadeiramente a palavra amor santificado não é o amor como nós chamamos de amor ligado à vida sexual, à vida material, não. Amores santificados que o esperam em vanguarda distante, são parentes nossos, ou parentes que eu digo assim, espírito ligado afetivamente mais profundamente à nossa realidade individual, que já estão em altas esferas, verdadeiros amores santificados. E existe muito desses que estão cuidando de nós aqui, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representam em verdade para nós alguns decênios de renunciação aqui na Terra, em confronto com a excelsitude dos séculos de felicidade, em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. É verdade. 10, 20, 30, 100 anos aqui na Terra, o que isso realmente representa, fazendo um confronto com a excelsitude dos séculos que nos esperam de felicidade real, em mundos de maior saber, de trabalho que nos enobrecem? Ah, se os homens percebessem, lembrou lá o André Luiz, a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. Rebelião é a rebeldia contra as situações. Rebelião é você não aceitar as circunstâncias que você vive, se colocando como vítima da vida, como coitadinha da vida, buscando migalha da compaixão dos outros. E o André Luiz faz esse tipo de reflexão, né? Lembrando essas rebeliões que tantas vezes nos prejudicam a caminhada. Nós nos rebelamos contra tudo, às vezes contra todos, contra até Deus. Pelo amor de Deus, nós somos responsáveis, nós somos herdeiros das nossas escolhas. Doença, ela não vem a nosso favor e também não veio de fora, nasceu de mim. E sou eu que, se eu entrei na doença, eu terei o mesmo poder para sair da doença. E como doença é reflexo do doente, quem tem que ser curado é o doente, não a doença. A medicina cura a doença. E só quem cura o doente é o próprio doente. Não existe outro caminho. Impossível outro caminho. Entenderão algum dia, objetou Clarence otimista, todos os seres progredem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. Olha só o que ele fala. Isso não é... O Espiritismo não é doutrina que prega a necessidade da dor, mas a dor é importante. E o Clarence está dizendo, nós na Terra cresceremos para o grande entendimento das leis divinas e agradeceremos através do louvor, que ele chama de louvará feliz o concurso da dor. A dor física e a dor moral. As dores são convites para o amor. Quando eu não aceito a dor, quando eu entro na condição de coitadinho de mim, vítima da vida, eu já não estou aceitando a dor. Esse coitadismo, esse vitimismo me coloca como se a dor eu transformasse em sofrimento. E o sofrimento até me distancia da dor, porque a dor é um convite para o amor, enquanto que o sofrimento é o afastamento do próprio amor. Então é não transformar a dor em sofrimento, é, de alguma forma, converter exatamente esses momentos dolorosos como um instrumento importante para a nossa transformação. Porque esse é um dos mecanismos mais poderosos da vida para a nossa transformação, que é a dor. As frustrações, mas não por rebeldia encarar a dor e transformar em sofrimento. Não há nenhum tipo... Aliás, se transformar, repito, a dor em sofrimento é não sair exatamente da prova, é manter-se na prova e retornar à dor para que possamos enfrentar a dor de forma absolutamente consciente. Ou seja, o embrião do jequitibá, ele vai dar um exemplo na metáfora, né? O jequitibá, nós sabemos que é uma árvore. Com os anos se converte em troncos vetustos, ricos de beleza e utilidade. E o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. E o Clarence ainda continua a sua lição. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos esquecer que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que nos aclara a consciência, quando nós começamos a entender a importância que eu devo dar para mim, trabalhando a energia da autoamorosidade, repito, do autorrespeito, da autovalorização, da autoaceitação, do autoacolhimento amoroso, saber que eu tenho um poder muito grande em mim, porque eu, em essência, sou luz e, em essência, eu sou todas as virtudes que Deus estabeleceu para a criação. Então, eu sou, em essência, amor.
Eu sou em essência humildade. Eu sou em essência sabedoria. Todas as virtudes nós somos em essência. Agora nós carregamos uma camada muito forte, muito densa, porque ainda estamos no mundo de expiação e prova, que o Jung chamou de exatamente sombra, ou sombrio, essas camadas sombrias que envolvem o eu profundo, ou o self, ou a nossa essencialidade, que na realidade nós chamamos de espírito, que nós somos. Nós somos espíritos. Espírito é luz, espírito é chama divina, então nós somos isso. Nós não somos um corpo. Agora, essa sombra egóica acaba, de alguma forma, obscurecendo essa luz que nós somos. E ela é inibida pelas nossas escolhas egóicas, pelas nossas escolhas ligadas às sombras desse mundo egóico, ou evidente, ou mascarado em vários momentos, nesse pêndulo que nós vivemos no dia a dia. À medida em que nós ficamos mais conscientes, né, em que nós engrandecemos essa noção de responsabilidade das nossas escolhas, nós vamos reconhecendo a nossa dignificação espiritual e que, sobretudo, essa nossa essencialização, essa nossa autoiluminação é um serviço que eu não posso passar para os meus filhos, para minha esposa, para ninguém. Esse trabalho de autoiluminação, por isso o nome, autoiluminação, é intransferível. Não tem como, se a minha esposa alcançar a luz dela, pelo esforço dela, ela não tem como passar meia dúzia de gramas da luz dela para mim. É uma conquista dela. Eu tenho que me esforçar para seguir o caminho que ela seguiu. Ela pode ser uma boa referência, um bom convite para fazer a mesma coisa, mas a conquista é individual e absolutamente intransferível. A luz é individual. A conquista das virtudes, a ampliação das virtudes, a desinibição das luzes que nós já carregamos em nós é individual e é intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. Importante observar, disse agora o doutor Hilário, é um médico também que faz parte da equipe, como a vida reclama no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerras uns com os outros. No passado, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio, sob a influência de Amaro, que era o Armando na época, e Zulmira, que era a Lina Flores na época da Guerra do Paraguai, após indispor-se com o próprio Mário, porque o Júlio, na realidade, esse doentinho que morreu 2 vezes, que nós acompanhamos a morte dele, ele lá na Guerra do Paraguai, ele interferiu, ele foi convidado como amigo de Estevão, Estevão colocou ele e o Armando na casa dele e ele foi o primeiro a trair o Estevão. Foi aquele que foi encontrado exatamente na cama com a Lina Flores e ainda zombando do próprio Estevão. Foi aí que o Estevão, se lembra que o Estevão saiu, ficou apavorado e tal, e acabou ele, o Estevão, se envolvendo com a Lola Ibarruri, né, aquela dançarina, e quando se envolveu, que hoje é Antonina, né, mas ele se envolveu na época com ela, já tinha sido traído. Mas nesse momento que ele se envolve com ela, ele acabou sendo o traidor exatamente do Leonardo, que hoje é o velhinho, que é o avô de Antonina, e acabou sendo envenenado. Olha só como é que estão os personagens ligados um ao outro. E é exatamente isso. O Júlio, ele arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro. O Armando é que traiu o Júlio, o Júlio que já tinha traído o Estevão, né? Agora, completou Clarence, reabilita-se com o auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o Mário. Ou seja, ele está recebendo todo um apoio da antiga Lina Flores na condição de Zulmira, do antigo Armando, que também o traiu, né? Ele foi o traidor do Estevão, mas também ele foi traído pelo Armando. E o Armando hoje é o Amaro está o acolhendo para ele se reharmonizar com o Mário, que é o enfermeiro, que foi o enfermeiro dele que desejou até matá-lo, né? É natural que seja assim. Mas Júlio, antes de tornar ao mundo, através do Amaro, indagou como é que ele estaria. Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo ao simples capricho pessoal, o Júlio, como eu disse agora mesmo, agora o Clarence está explicando, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado do suicídio, amargando nos círculos vizinhos da Terra as torturas do envenenamento a se lhes repetirem no campo mental. A morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca a uma dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo
e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com um tremendo desequilíbrio na organização que nos é próprio. Sofreria, porém, a sós? Nem sempre, informou Clarencio. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Tudo que ele está explicando aqui, ele está dizendo que por longo período, o Júlio, que suicidou-se, sofreu os tormentos drenando ou expurgando exatamente essa mancha energética do suicídio, lembrando que, digamos que ele tivesse vivido até 70 anos, ele suicidou, estava com 35 anos de idade. Faltavam-se ainda 35 anos de idade. Então ele esgotou, ou ele subtraiu de uma programação de 70 anos, 35 anos. Isso traz também consequência a um perispírito que traz toda, vamos chamar assim, um quantum de energia para esse período. Quanto de fluido vital e outras energias dentro, porque o perispírito não é um corpo monolítico. O perispírito ele tem várias camadas. E, evidentemente, se ele antecipa, se ele tinha 70 anos para viver, viveu 35 porque ele antecipou a morte, ele está devendo, além de energias que precisam ser drenadas pelo caminho da lesão que ele provocou. Então ele sofreu barbaramente por mais de 3 décadas, drenando o suicídio dele, até que ele reencarnasse como Júlio, morreu afogado, sofreu mais um período, agora um pouco curto, né, lá no Lar da Benção, junto lá com os espíritos que estavam cuidando dele, e reencarnou agora, desencarnou de novo. Então, nessas 2 reencarnações rápidas, ele está, digamos assim, está finalmente, né, finalizando as energias deletérias do perispírito. Mas ele passou décadas já no umbral. Eu estou só repetindo o que eu já falei antes, que é o que o Clarencio está explicando aqui. Os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zumira, Amaro e Mário, que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Então ele perseguia esses espíritos, ou encarnado ou desencarnado. A Zumira, a antiga Lina Flores, o Amaro, o antigo Armando, o próprio Mário, que no fundo ele traiu o Mário, né, que foi o antigo Estevão, mas serviam dele como pontos básicos ao seu ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração. E efetivamente todos nos imantamos em espírito às pessoas, aos lugares, aos objetos aos quais nos ligamos em nossos sentimentos. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico? Foi a pergunta feita, já que ele estava drenando também o ódio dele, sobretudo sobre o Armando. E a pergunta que é feita exatamente se isso acontecia quando encarnado ou ele fazia durante esses 30 e poucos anos no umbral. Como é que ele despejava também o ódio dele? Partilhava-lhes a vida simplesmente. E a vida em qualquer setor da luta é invariável, ou seja, encarnado ou desencarnado, o processo obsessivo continua. Independentemente dessa influência de realimentações de ódio, o ser pode nem estar na Terra propriamente dito, pode estar até em outros planetas, mas o processo segue por um processo de afinidade, de simetria, por aproximação energética no mal do ódio em qualquer parte que esteja do universo. Partilhava então a vida simplesmente, e a vida em qualquer setor da luta é invariável. Entretanto, por detestar Amaro mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre o Amaro, que foi o antigo Armando. O Amaro, na existência do espaço, conheceu as perseguições. Lá quando o Júlio suicidou-se, ele também perseguiu o Amaro desencarnado, foi o antigo Armando, também foi perseguido com ódio do Júlio, nessas condições aí. Ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio. Então, quando o Armando reencarna, agora chamado Amaro, o Júlio também se tornou obsessor dele. Ele era o obsessor do Amaro. É isso que está dizendo aqui. Que lhe afligia a mente, dele exigindo o necessário concurso à formação do novo corpo. Ou seja, era um obsessor do qual o Amaro, ao casar com Odila no primeiro casamento,
tinha esse obsessor, do qual a espiritualidade arrumou uma programação para que ele, o antigo Júlio, que tinha ódio do agora Amaro, reencarnasse como filho do Amaro. Eles eram inimigos. Então reencarnou como filho e de repente se tornaram um grande amigo. Lembre-se que o Júlio tinha uma ligação muito profunda com o Amaro. A Zulmira tinha até muito ciúme disso, por isso que Zulmira até deixou que uma criança morresse. Porque ele tirava a atenção do Amaro dela, né? Mas olha como é que é o processo reencarnatório de ex-inimigos, realmente mostrando que a reencarnação não é punitiva, ela é... Eu digo que a reencarnação, como uma nova oportunidade de aprendizado, ela existe dentro da lei de causa e efeito para que nós nos protejamos de nós. Então o mecanismo da reencarnação é para que você, eu e nós nos protejamos de nós. É tão importante a reencarnação, a lei de causa e efeito, que nos ajuda a nós nos protegermos dos nossos erros, nos responsabilizando das nossas más escolhas e auferindo exatamente os lauréis das boas escolhas. Em razão da leviandade de Amaro, quando na personalidade de Armando, caminhara para o suicídio. Por isso, a lei permitia-lhe a união com um amigo transformado em desafeto, companheiro do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. O Clarence explicou o seguinte: entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. Amaro teria tido dessa forma uma juventude algo conturbada, ponderou com objetivo de estudo. O André Luiz perguntou assim: então o Amaro, com esse obsessor que foi o Júlio, da época da Guerra do Paraguai, ele teve uma juventude muito complicada. E o Clarencio concordou, sim, realmente, como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos, na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade. O que ele diz? Ele ficou tão atormentado na sua juventude, inclusive no campo da sexualidade, que ele acabou, de alguma forma, digamos assim, o próprio Júlio estava provocando, agora no Amaro reencarnado, o antigo Armando, para que ele se envolvesse sexualmente também com Odila, para ele reencarnar. Exatamente o que ele está dizendo. Como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade, ou seja, ele queria ter filho, bem novo. Em sonhos fora do corpo denso, encontrava-se com, no caso Júlio, que era seu adversário, que lhe pediu o retorno ao mundo. E ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a cota ou a conta que reconhecia dever. Então o Júlio, permanentemente perseguindo ele, jovem e tal, né? Ele acabou realmente encontrando a Odila, noivou, casou com ela, mas ele pensando em dar oportunidade exatamente em algum momento para o Júlio. Lembrando que o Júlio não foi o primeiro filho dele. Evelina foi a primeira filha. O Júlio chegou depois, né? Mas de qualquer maneira, dentro dessa possibilidade de reconciliação com o Júlio. No primeiro momento, muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava consoante o acordo por ambos levado a efeito na vida espiritual. Ou seja, Odila, antes de reencarnar, fez um acordo com ele: não, vamos fazer esse trabalho e vamos tentar te ajudar. A Odila está aí como... Depois a Odila entrou naquele filme maluco, entrou em um processo realmente de surto, mas depois melhorou. Ela voltou à normalidade, mas ela surtou também por causa do ciúme dele em algum momento. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que Odila não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo primeiramente Evelina, porque a ligação do casal com ela se baseava em doce afinidade. Então, pela desafinidade, o Júlio não pôde reencarnar imediatamente por causa exatamente dessa dificuldade da mãe. Odila teve dificuldade energética de fazer e acolher o Júlio. Então, primeiro veio a Evelina, a partir da Evelina, sim, ela se preparou mais, e aí, a partir dela, ela realmente acabou, digamos assim, permitindo a gestação do Júlio. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Era uma reencarnação de um suicida em época da Guerra do Paraguai no século XIX. Esse drama se ocorreu no meado do século XX. Este ponto de nossa conversação, lembrei respeitoso, faz-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de muitas moças na Terra. Às vezes se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivesse impulsionado por molas invisíveis,
sem qualquer consideração para os impositivos da prudência. Ele está dizendo o seguinte, sem cautela, muitos namorados, né, se envolvem de uma forma bem imprevidente, impulsionados, né, por essas molas invisíveis da necessidade de inimigos do passado, reencarnar, etc., e que às vezes existem casamentos acidentais na Terra, sim, tá? Existem, pelo menos, Martins Peralva tem uma obra que ele faz uma classificação sobre os tipos de casamento, dos quais um ele classifica como casamento que ele chama exatamente acidental. E eu concordo com ele. Então, acaba antecipando uma situação. A pessoa fica subconscientemente ligada a esses fios invisíveis dos obsessores e por um processo de impulso obsessório e com necessidade de querer que esse obsessor venha e reencarne, acaba antecipando e casando sem preparo, etc, etc. Isso pode acontecer, acaba muitas vezes esses casamentos ser malogrados. Como se fosse atacado por subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos para despertarem depois com um problema de enorme gravidade quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. E agora eu compreendo. Na base dos sonhos juvenis quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Essa frase é muito interessante para jovens, somente que estão namorando. Na base dos sonhos do jovem quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. E o Clarencio confirmou. Grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de casamento rápido ou de união conjugal, vibra o passado, através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação no campo da afetividade, do sexo, enfim, pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Refletindo nas lutas da alma, atiradas às experiências da vida como tantos enigmas a solver, acudiu-me a lembrança antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. E, perguntou André Luiz para o Clarencio, e os anjos de guarda? Diante da surpresa que assomou ao semblante do Clarencio, acentuou irreverente. Perdoe-me, mas ainda sou estudante, incipiente na vida espiritual. E os anjos de guarda estão em nossa esfera ou não? E o Clarencio explicou, né? Sim, claro, os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos sublimes da vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celestial. Será justo lembrar que nós estamos plasmando a nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um dos seus ministros mais sábio e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem? Quase sempre obstinado coautor de complicados enigmas e necessitado por isso mesmo das mais severas lições da vida. Na realidade, o que está sendo explicado é o André Luiz, mas vem cá, nós não temos um anjo de guarda? Temos. Esses obsessores, realmente, os anjos de guarda não podem nos proteger e evitar que haja essas compulsões, às vezes até na época do namoro, em que se precipita uma situação para um casamento mais acidental do que programado, exatamente com esse desejo de que o obsessor reencarne logo, etc., as coisas todas. Pois bem, os anjos de guarda não protegem em relação a isso? Será que não há uma proteção espiritual para evitar esses acidentes de percurso aí no caso do casamento?
E o Alexandre, o Clarence está explicando exatamente, os anjos de guarda eles vão nos ajudar naquilo em que nós permitimos ser ajudados. Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa livre escolha. Nós somos responsáveis pela nossa escolha. Porque se eles nos ajudam nas boas escolhas, nós também poderíamos culpá-lo na má escolha. Não existe isso. Eles nos intuem, ou seja, eles serão, de alguma forma, serão para nós um verdadeiro suporte se nós entrarmos em sintonia com eles. Porque eles sempre terão para a nossa capacidade mental e a nossa capacidade de pensar, diante das situações, eles vão nos sugerir muita coisa. Se eu estou bem afinado com ele, eu vou captar por intuição essas sugestões e pela minha liberdade eu vou escolher, dentro da minha liberdade, o melhor ou o pior caminho. Mesmo que ele me dê boas sugestões, mas vai depender de mim fazer a decodificação da sugestão, porque eles não vão interferir no meu livre-arbítrio. Nunca um anjo de guarda, ou chamado espírito protetor, vai interferir na minha escolha. Eles podem me intuir, eles podem sugerir, eles podem jogar telepaticamente muitas ideias, muitas sugestões que eu posso ou não captar. Se eu estiver bem afinado com ele, eu vou captar e certamente eu vou escolher uma coisa melhor para mim. Se eu não estou afinizado com ele, e ele, embora está permanentemente me dando sugestões boas, e eu opto pelo mau caminho, eles não podem fazer nada, não vão ficar como arma seca, né? Me pegam, não entra para me puxar, eles não vão fazer isso. Nós vamos aprender com o nosso erro também. A verdade é essa, eles não vão interferir em nosso livre-arbítrio. Quase sempre obstinado cultor de complicados enigmas e necessitados por isso mesmo das mais severas lições da vida quando nós optamos em não nos submetermos à lei de amor, justiça e caridade da consciência. Por que haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica e bom senso, André Luiz. Faz sentido. Imagina você ter um anjo de guarda como uma alma seca, né? Fazendo o que você quer. Aliás, tem gente que faz prece exigindo de Deus, brigando com Deus e reclamando de Deus o tempo todo. Como se Deus fosse escravo, né? Tratando Deus como fosse um velho gagá. Quanta gente faz isso nas preces, não sabe nem orar. Ainda fica exigindo de Deus as coisas, que são pessoas analfabetas demais nas questões espirituais. Então, o que nós precisamos aprender é exatamente buscar sintonizar com o bem, com o belo, com o bom, com a harmonia, com a paz, com os bons espíritos, a fim que nós possamos, por intuição, buscar os melhores caminhos, as melhores resoluções diante das mil circunstâncias de nossa vida. Inclusive, numa delas, a questão de opção pelo casamento. Você vai buscando as boas orientações, as boas intuições, você vai dar um bom encaminhamento, sem precipitação, porque, de alguma forma, como é que os espíritos vão deliberadamente intervir junto de pessoas egoístas, pessoas preguiçosas, pessoas que ficam um tempo todo naquela chamada, sentada como vítimas da vida, vítima dos outros, vítima da sociedade, e da mesma forma preguiçosas? É preciso nós começarmos a ter mais autonomia. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Os espíritos vão me ajudar naquilo em que eu, em sintonia com eles, me permitir. Porque se eu não permitir, que é a lei de permissão, evidentemente eles não vão poder fazer nada por nós. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Foi a pergunta que diz. Eu não estou dizendo isso. O sol está com o verme amparando na furna a milhões e milhões de quilômetros sem que o verme esteja com o sol. Olha que metáfora. Olha que metáfora que o Clarence usa aqui para o André Luiz, né? Ou seja, os espíritos estão nos ajudando, mas eu posso não estar com o espírito. O meu mentor, todos vocês têm. Todos nós temos um espírito chamado anjo de guarda. Todos nós temos. Deus, na sua misericórdia, na providência divina, mantém junto de nós espíritos que é o trabalho deles mesmo, esse é o serviço deles, é estar nos ajudando no que puder sem interferir em nossas livres escolhas. Mas, como espíritos iluminados que são, mais esclarecidos, anjo de guarda não é para qualquer um, tem que ser espírito mais esclarecido, eles estão irradiando sobre nós a sua luz. Agora precisa saber se nós estamos realmente, digamos que, com essa luz. É o que ele está dizendo, né? O sol exatamente está com o verme amparando na furna a milhões e milhões de quilômetros distante, sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiam conosco, lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o futuro de Júlio.
psiquicamente distanciada de nós. Eu sei dessas duas irmãs, né? Odila e a própria, que eu chamo de antiga Blandina, né? Estavam ouvindo, mas não estavam dando atenção a essa conversa que o André Luiz estava tendo junto com o doutor Hilário e o Clarence sobre a questão do Júlio, a questão da reencarnação, a Mansa, como é que foi o processo reencarnatório, etc., o sofrimento de Júlio durante um longo tempo nas trevas, etc. O Clarence, reconhecendo que o assunto demandava elucidações mais amplas, continuou. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Isso é real. A tradução de anjo é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. O anjo de guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Os seres mais embrutecidos aos mais sublimados, nós temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que querem ou que se querem ou que se afinam umas com as outras dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala evolutiva, possuímos não longe de nós alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. E de todas as afeições terrestres, salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora, muitas vezes, circunscrito ao cárcere de ferros e egoísmos na custódia dos filhos, além das mães, cujo amor padece muitas deficiências quando confrontados com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos, simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionados a objetivos por vezes egoísticos. Não podemos olvidar, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje. Como a própria árvore parte do embrião, todas as criaturas individualmente contam com louvável devotamento de entidades afins que se lhes afeiçoam. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmão mais velho ajuda os mais novos. Mestres inspiram os discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos ligam-se a amigos e companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza e fatalmente na Terra, entre os que ainda vivem na carne e entre os desencarnados. Faltam 5 minutos no meu relógio aqui e eu vou ter que dar uma parada aqui em função para não perder. Tá bom, Kátia? Olha só, para terminar a nossa fala aqui sobre a questão dos anjos, foi perguntado propositalmente em função Amaro, tal, estava lá com o obsessor que era o Júlio e tal, e acabou tendo essa confusão, e acabou casando com o Odile e tal, o Júlio não tinha energia suficiente por ter suicida, para que a Odila pudesse recebê-lo como filho, então teve Evelino, depois mais tarde é que recebeu o Júlio. Mas o André Luiz ficou assim, mas nós não temos anjos de guarda para nos proteger dessas compulsões, desequilíbrio, até mesmo de programações de casamentos acidentais? E foi em função dessa pergunta que o Clarence desenvolveu o tema anjo de guarda. E ficou claro para nós aqui que todos nós temos nossos anjos de guarda, todos nós temos esses espíritos amigos. E, evidentemente, ele ainda vai falar que os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os chamados numes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido. Mas
é imperioso notar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para os mais altos níveis da vida. Vamos então apelar para os nossos anjos de guarda para que nós possamos, diante das situações, dos desafios, sobretudo, às vezes em momentos desafiadores, como nós estamos vivendo hoje, sob o ponto de vista de nação, de povo, né, vivendo os conflitos, as incertezas, as indisposições, as insatisfações, seja por questões políticas ou por outras questões. O importante é nós estarmos conectados com os nossos anjos de guarda para que nós não vamos exaurir nossas energias emocionais em coisas inúteis. Vamos utilizar nossas energias emocionais para o bem, para o belo, para o bom, harmonizando, pelo menos em nossa zona de ação, as pessoas que estão mais próximas de nós, porque senão nós entramos também em conflito com as pessoas, muita notícia, um montão de notícias que nos levam a ficar perdendo energias emocionais desnecessárias. Eu acho que nós temos que ter o controle sobre nós. Lá fora nós não temos controle nenhum. Ninguém tem como mudar as coisas externas. O que nós temos poder é de mudar o que está dentro de nós. E com o nosso anjo de guarda é muito mais fácil, né? É só conectar com ele. Ele nos dá força, usamos a técnica da oração, da vigília, da respiração, do relaxamento. Opa, eu vou me refazendo e não vou me deixar ficar doente por causa das coisas que estão acontecendo fora de mim, não. Eu vou orar, vou pedir tudo, vou fazer a minha parte, mas eu não vou me intoxicar porque as pessoas estão em desequilíbrio, não. Não tem. Não. O desequilíbrio dos outros não será convite para o meu desequilíbrio nunca, mas para isso eu preciso estar conectado com aquele que me convida a fazer o bem, que é meu anjo de guarda. É isso aí, meus irmãos. Até então, sábado que vem, estaremos. É isso mesmo? Sábado que vem, né? Dando continuidade ao nosso estudo aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por tudo. E devagarinho, nós vamos aprendendo aí as lições maravilhosas do nosso querido Clarencio, tá bom? Muita paz para vocês.